Jonas capítulo 2, versos 1 a 10, diz assim: Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Como poderei ver o teu santo templo novamente? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra me aprisionou para sempre com as suas trancas, mas tu fizeste subir a minha vida da sepultura, Senhor meu Deus. Eu me lembrei do Senhor quando minha vida desfalecia, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos inúteis afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças. Pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, Deus de toda a terra, Deus de toda a criação, nesse momento nos colocamos diante de Ti mais uma vez para meditar neste trecho pequeno da Tua palavra, Senhor, mas que tem lições preciosas para a nossa vida. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor, nos ajuda e fala ao nosso coração por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, rapaz, tem chinês até aqui, não é brincadeira não. Meus irmãos, na maior parte do capítulo 1 do livro de Jonas, nós vimos que ele estava dentro de um navio. Agora, na maior parte do capítulo 2, nós vemos que ele estava dentro de um grande peixe. E é interessante isso, porque essa é uma doutrina, ou essa é uma passagem bíblica que a gente ensina para as crianças na igreja, e aqueles que foram criados na igreja aprenderam isso bem cedo, né? Mas quando a gente cresce, que vai aprendendo um pouco mais sobre a vida, vai vendo a complexidade da situação. Jonas, um homem adulto, foi engolido por um grande peixe, sobreviveu e estava lá dentro. Então o cenário do capítulo 2 é um cenário um tanto quanto sombrio. Você imagina como devia ser lá. Jonas não sabia se ia escapar. Ele não tinha a menor expectativa de sobreviver. Será que ele comeu durante aqueles 3 dias que ele esteve lá no ventre do peixe? Será que ele bebeu água? Como será que ele respirou? Não devia estar lotado de água, senão ele teria morrido, né? Ele diz que as algas estavam na cabeça dele, né? Mas provavelmente não dava para ver nada, devia ser totalmente escuro, não tinha lanterna lá dentro, não tinha como acender uma vela, algo do tipo, né? Ele passou 3 dias em escuridão, lá no fundo do oceano, sendo carregado para mais perto de Nínive, a cidade que ele tinha fugido. E com essa oração do profeta Jonas, nós podemos aprender pelo menos 3 lições que ele fez no ventre do peixe. Primeira lição é que podemos orar em absolutamente qualquer circunstância, porque Deus nos ouvirá. Os versículos 1 e 2 deixam isso muito claro. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse. E aí começa a sua oração, que vai até o versículo 9. Claro que no meio desse aperreio todo, Jonas não deve ter orado apenas essa oração que a gente leu aqui, em 2 minutos e meio mais ou menos. Ele passou 3 dias lá, gente. Será que ele dormiu? Talvez em algum momento ele tenha dormido, vencido pelo cansaço. Mas imagina o estresse que ele passou ali dentro. Imagina o tamanho do seu arrependimento de ter pego um barco que ia para Jope, que ia para Tarsis, aliás, no porto de Jope,
e não outro que ia para Nínive, como o Senhor ordenou. A gente pode orar em qualquer lugar. Por isso que quero colocar como tema dessa mensagem a oração mais secreta de todos os tempos. Com certeza não teve uma oração mais escondida do que essa. Ele estava na barriga de um peixe grande, provavelmente uma baleia, talvez, no fundo do oceano. Ninguém sabia que ele estava lá, ninguém sabia que ele estava vivo, mas Deus sabia. Isso é suficiente. Então Deus vê as nossas orações, Deus vê a oração que a gente faz em secreto. Aliás, orar em público, com o intuito de aparecer, de ser visto, é pecado. Jesus disse isso no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6. Ele disse que a gente não deve fazer como os fariseus hipócritas, que oram em público nas praças com o intuito de serem vistos pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa. Como assim? Os fariseus queriam como recompensa serem vistos pelos outros que eram homens espirituais, que faziam longas orações, e eram vistos, e aquela era a recompensa deles. A oração do verdadeiro servo de Deus busca como recompensa a resposta que vem de Deus, e não ser visto pelos homens. Então os fariseus tinham uma programação de oração 3 vezes ao dia, e eles programavam o seu dia para que quando desse o horário da oração, eles não estivessem em casa, mas estivessem em público, numa praça de preferência. E aí diz, opa, já estou aqui, é hora de orar. Né? Eu olhei para o braço, mas eles não tinham relógio de pulso na época, né? Mas eles sabiam os horários. E aí eles oravam em público. Essa não deve ser a nossa motivação. A nossa motivação, a motivação da nossa oração deve ser a comunhão com Deus. E a Bíblia apresenta vários tipos de orações, vários. Essa oração é uma oração de arrependimento e desespero. A oração que Davi fez e transformou em música no Salmo 51 é uma oração de arrependimento. A oração que Ana, aquela que veio a ser a mãe de Samuel, em 1 Samuel capítulo 1, foi uma oração de desespero também. Ela queria ser mãe, ela queria ter um filho. Foi uma oração de petição. Em Filipenses capítulo 4, dos versos 6 e 7, Paulo ensina que devemos colocar toda a nossa ansiedade diante de Deus com orações e súplicas e ações de graças. Tem a oração de ações de graças também. É aquela oração que a gente agradece a Deus por uma bênção recebida ou por várias. Não é? Então tem o clamor, a Bíblia também fala sobre o clamor. Clamor é a oração de alguém que está tão desesperado que grita orando. Tá? Então o clamor também é justo, também é bíblico. Seja qual for a razão, seja qual for o meio, seja qual for o lugar, podemos orar em absolutamente qualquer circunstância. E Deus nos ouve. Deus nos ouve. Billy Graham, o grande evangelista do século passado, falecido há poucos anos, falecido já nesse século, devotou toda a sua vida à pregação do evangelho, fazendo cruzadas evangelísticas. Disse que muitas das suas mensagens, das mensagens que ele pregou, surgiram da leitura bíblica e das orações que ele fazia diariamente com sua esposa. Orava e lia a Bíblia com a esposa. E muitas das mensagens que ele pregou surgiram ali. Veja que coisa interessante, veja que coisa boa. Durante esse tempo que nós ficamos em quarentena dentro de casa, a maioria de nós sem poder ir para quase canto nenhum, aqueles que se mantiveram em oração e leitura bíblica voltaram à comunhão, mantiveram a chama do evangelho acesa. Alguns se converteram em casa durante esse período. Aqueles que não atentaram para isso, aqueles que não mantiveram a chama acesa, que fizeram da sua casa só um lugar de repouso e de trancafiamento, que não buscaram a Deus em oração, que não leram a Bíblia, esfriaram na fé. Infelizmente, muitos se desviaram. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia,
É um Deus que ouve a oração também daquele que está desviado, quando ele se arrepende e volta-se para Deus. A segunda lição que aprendemos aqui, na oração mais secreta de todos os tempos com Jonas, é que devemos orar com base nas Escrituras, com base na Bíblia. Essa oração que Jonas decidiu registrar, das muitas que ele deve ter feito ao longo daqueles 3 dias de angústia, ela é encharcada com passagens do Antigo Testamento, da Bíblia que ele tinha até então. Ele foi se lembrando de vários trechos bíblicos e foi recitando, aplicando à sua própria vida a circunstância que ele estava passando. As nossas orações não podem surgir da nossa cabeça, como muitos têm feito, nesse desespero, nesse intuito de querer orar para que Deus faça o que os homens querem. Muitos têm orado de maneira errada. Por exemplo, nós vemos pastores famosos que estão na televisão, que ao invés de orar, apenas comunicam a Deus o que eles vão declarar sobre as outras pessoas. O pastor Silas Malafaia era um pregador admirável, até 15, 20 anos atrás. Com o bigode dele também foi-se a glória de Deus na vida daquele homem. Você pode parar e fazer o exercício que eu fiz durante muitos meses. Assistir o programa dele. Você pode ir no YouTube e ver só o finalzinho do programa dele, que ele coloca no YouTube lá. No final ele diz assim, antes do último intervalo: daqui a pouco eu vou orar e abençoar a sua vida. Opa! Será que não é eu vou orar e Deus vai abençoar a sua vida? Não é assim que funciona? E ele começa de um pressuposto completamente equivocado. E aí a oração dele, vocês podem ver. Nos últimos anos, não é: Deus, eu te peço por essas pessoas que estão assistindo, eu te peço por isso, por aquilo. Não, não. Ele simplesmente diz: Deus, eu declaro a tua vitória sobre esse povo. Eu abençoo isso e aquilo outro. Como assim? Oração, irmãos, é pedir a Deus. Não é dizer: ó Deus, eu abençoo esse povo. Não é oração não, irmãos. Isso é tudo, menos oração. Nós chamamos isso na teologia de confissão positiva, que na verdade é uma confissão negativa, né? É quando as pessoas acreditam que há poder em nossas palavras para criar coisas que não existem. Ah, mas a Bíblia diz que há poder em nossas palavras. É verdade. Examine o contexto. Se alguém que você se importa chega para você e lhe repreende severamente, você vai ficar alegre ou vai ficar triste? É nesse sentido que há poder nas nossas palavras. Do mesmo jeito, alguém que a gente considera muito chega para a gente e dá aquele incentivo, aquela palavra de ânimo, provavelmente nós vamos nos animar. Sim, a palavra tem poder, a nossa palavra tem poder de vida e de morte nesse sentido, para abençoar ou para amaldiçoar uma pessoa nesse sentido, mas não para criar algo do nada. Essa palavra criadora, só quem tem é Deus. Leia Gênesis capítulo 1. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e foi o primeiro dia. Disse Deus: surja a porção seca da terra, das águas, e surgiu, e foi o segundo dia. E Deus foi criando por meio de sua palavra, e Ele faz isso ainda hoje. Nós não. Nós não temos esse poder. Esse é um poder que só Deus tem. E como é que foi a oração de Jonas? No verso 2, ele cita o Salmo 3, verso 4. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu do seu santo monte. No verso 3, ele cita o Salmo 42, verso 7. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam por cima de mim. No verso 4, ele faz menção ao templo do Senhor em Jerusalém. No verso 5,
ele cita mais um salmo, Salmo 69, verso 1. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Ele também cita, provavelmente, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 54. A água subiu acima da minha cabeça e clamei, é o fim. No verso 6, provavelmente, ele cita o Salmo 16, verso 10. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. No verso 7, ele cita o Salmo 18, verso 6. Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro ao meu Deus, do seu santuário ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. No verso 8, ele cita Jeremias 2,5. Assim diz o Senhor, que defeito seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto, foram atrás de ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis. E no verso 9, mais uma vez ele cita um salmo, Salmo 3, verso 8. De ti, Senhor, vem o livramento, abençoa o teu povo. Eu posso mandar amanhã o PDF desse sermão no grupo da igreja e vocês conferirem as referências, tá bom? A oração de Jonas foi uma oração baseada na Bíblia. É assim que a gente deve orar. É orar com base nas promessas que Deus fez, não nas que a gente gostaria que Ele tivesse feito. Infelizmente, eu tenho notado também muitas orações erradas no meio do povo de Deus. Às vezes, as pessoas vão começar o culto, não é a nossa prática aqui, graças a Deus, mas tem muita gente que diz assim, vamos orar, irmãos, para começar o culto. Aí começa orando até certo. Deus abençoe este culto, abençoe as pessoas que estão chegando, os irmãos, o período de louvor, a pregação, isso, aquilo, outro. E a mesma pessoa que está falando com Deus se dirige ao diabo. Satanás, eu te repreendo e tu não vai... Isso, aquilo, outro. Espera aí. Oração é falar com Deus, irmão, não é falar com o diabo, não. Quem já viu esse tipo de oração, entre aspas, aqui? Levante a mão, por favor. Todo mundo já viu, irmão. Todo mundo já viu. Isso está errado. Oração é falar com Deus. Irmão, se a gente está pedindo para Deus abençoar o culto, acabou. Deus vai abençoar. Não é suficiente, não? Para que eu me meter a falar com o diabo? Onde é que a Bíblia ensina que a gente deve falar com o diabo? Tem gente que diz assim, se o diabo vier, disser isso a você, diga isso e aquilo. Diga não, irmãos. Se o diabo vier falar alguma coisa com você, fale com Deus. Deixa ele falando sozinho. O diabo lança setas na nossa mente. Imagens indevidas, pensamentos indevidos, frases que não deveríamos pensar, conforme Efésios capítulo 6, aquelas são os dardos inflamados do inimigo, é isso que vem à nossa mente. Ore quando vier isso. E aí tem gente que ainda diz no final dessa suposta oração, e a igreja diz, opa, peraí, é você que está falando com Deus, cada um de lá, eu estou falando aqui, Miriam ali, Ramos ali, Kelly de lá, cada um está falando com Deus e a gente diz amém se a oração foi bíblica. É por isso que a gente não pode dizer amém à oração em línguas, porque a Bíblia diz que a gente não deve dizer amém àquilo que a gente não entendeu ou não concordou. Se alguém começar a orar em línguas aqui, ninguém deve dizer amém, a não ser que alguém levante, interprete o que está sendo dito. E se a gente concordar, se for bíblico, aí a gente diz amém. Aí sim. É muito comum em eventos missionários, que tem missionários que trabalharam em povos estrangeiros, algum missionário estrangeiro. Vem cá, fulano, tu que trabalhou lá na Malásia, vem orar aqui na língua de lá. Aí o cara ora e a igreja todinha diz amém sem saber o que o cara orou. Está errado. Está errado. A gente só deve dizer amém, a Bíblia ensina, aquilo que a gente entendeu. Isso é um culto racional. A gente sabe o que aconteceu, a gente entende a letra que foi cantada, a gente entende a pregação, as orações. É por isso que tem que ter silêncio no culto.
É por isso que todos devem estar atentos o tempo inteiro, para que a gente entenda o que foi dito. Tem igreja por aí que ninguém sabe o que aconteceu. Diz, não, mas Deus estava lá. Mas o que foi ensinado o quê, irmão? Você aprendeu o que da palavra? Aí eu aprendi que Deus é forte. O cara não aprendeu nada. Ouviu um monte de gritos. Oração certa é essa como Jonas fez, baseada nas Escrituras. Terceira lição que nós aprendemos dessa oração mais secreta do mundo: devemos orar louvando a Deus. Jonas não tinha mais nada para fazer. Ele provavelmente pensou que iria morrer. Ou será que não? Eu tenho para mim que ele pensou que iria morrer. 3 dias no ventre do peixe. Quando não tem nada mais para fazer, irmão. Você já orou, você já trabalhou, ele já tinha se arrependido do seu pecado. É hora de louvar a Deus. É claro que sempre é tempo de louvar a Deus. Mas quando as nossas forças se vão, é hora de louvar a Deus. E por que eu estou dizendo, de onde eu estou tirando isso que ele louvou a Deus? Porque a maior parte da oração de Jonas vem dos salmos. E os salmos são músicas. Ele lembrou-se das músicas que cantava, dos trechos, dos hinos que ele cantava lá em Israel, e foi colocando na sua oração. Às vezes, os irmãos que estão dirigindo o louvor aqui, dizem, faça dessa música ou desse louvor a sua oração. Não é uma vã repetição, não. É que a gente deve colocar diante de Deus nossos sentimentos, conforme as letras das músicas. A ti eu me entrego, Espírito enche minha vida, e a gente vai fazendo da letra daquela música uma oração, algo pessoal. É algo congregacional, é algo que toda a igreja vai cantando, mas também deve ser algo pessoal. A nossa oração deve ser louvando a Deus também. Tem gente que quando vai orar a Deus, demonstra que não tem nenhuma intimidade com Ele. Chega diante dele e só pede, não agradece, não louva, não diz que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, que o Senhor é infinito, que o Senhor é bondoso, que o Senhor fez milagres, assim como o Senhor fez naquela época que eu passei por tribulações, Deus, e o Senhor me deu vitória, faz de novo. E essa é uma oração de alguém que tem intimidade com Deus. Louva a Deus, agradece a Deus, elogia a Deus. Louvor significa elogio. E a Bíblia diz para a gente louvar a Deus, também diz para a gente bendizer a Deus. Bendizer é falar bem de Deus. Senhor, Tu és bom, o Teu amor dura para sempre. Tem um salmo, se não me engano é o 138 ou 137, alguém pode até olhar e me dizer aí, que tem um refrão. No final de cada versículo, porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom, tem versão que diz, a sua misericórdia diz para sempre. 138 é isso? Sei que você estava olhando. Devemos orar louvando a Deus também. Para concluir, irmãos, após 138, obrigado. Após passar 3 dias dentro do peixe, sem saber se escaparia, após fazer uma oração demonstrando seu arrependimento, Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas na praia. Nesse tempo, dentro do peixe, o que será que se passou na cabeça de Jonas? Esses 3 dias mudaram a cabeça dele. Será que ele se alimentou? Comeu alguma coisa? Será que ele comeu alguns peixes lá, meio crus, que a baleia tinha comido? Assado não foi, né? Sushi, Miriam está dizendo, pode ter surgido aí, né? Antes dos japoneses. Será que ele esperava escapar com vida? Será que ele não ficou enjoado com os movimentos do peixe? Que às vezes os movimentos do barco já deixam alguns enjoados. Imagina lá dentro do peixe, né? Que vai para cá, vai para lá. Enfim. Como será que era o cheiro lá dentro? Como será que era a iluminação? Nós sabemos, irmãos, que Jonas conhecia bem o Deus a quem servia. E nós conhecemos bem a Deus. Ele conhecia a palavra de Deus e sabia que podia orar mesmo na lamentável situação em que estava.
E ele decorou vários trechos bíblicos e assim pôde orar com mais confiança a Deus. Muitas vezes Deus permite que passemos por humilhações por conta da nossa própria desobediência a Ele. Lembremos que a razão que fez Jonas ir para dentro do peixe foi a desobediência dele total a Deus. Como consequência da desobediência, sabemos que o profeta foi vomitado. E o lugar mais próximo, a praia mais próxima de Nínive, ficava a 1000 quilômetros. Será que o peixe vomitou ele naquela praia ou ainda mais distante? Não sabemos. 1000 quilômetros é como você ir daqui de Santa Rita, ou daqui de da Grande João Pessoa, até a última cidade da Paraíba, lá em cima, que faz fronteira com o Ceará e com o Rio Grande do Norte, que chama Bernardino Batista. Eu já estive lá 2 vezes. Se você for lá e voltar, dá 1000 quilômetros. Então Jonas, depois de ser vomitado, ele não foi vomitado em Nínive, não. Tomou um banho e começou a pregar, não. Ele teve que se limpar, tomar um banho, talvez ir caminhando, talvez ele tivesse sem dinheiro, né? A carteira dele deve ter ficado pelo mar. Então é sempre melhor obedecer. A principal lição que fica para nós deste capítulo é que assim como o principal personagem do capítulo 1 é Deus, aqui também, no capítulo 2, o principal personagem é Deus e não o profeta. Deus fez com que um peixe engolisse o profeta, preservou sua vida, deu ordem de despejo ao profeta e ele teve que concluir a missão soberana para a qual havia sido chamado. De modo semelhante, Deus deve ser o centro da nossa vida. Tudo que passarmos deve ser ao lado de Deus. Nossas alegrias, nossas tristezas, nossos sucessos e fracassos, nossas angústias, em todo o tempo o Senhor deve ser convidado para estar ao nosso lado. Jonas foi um instrumento de Deus, mas o principal personagem desse livro e de toda a Bíblia é o próprio Deus. Que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos ensine a orar adequadamente. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo exemplo do profeta Jonas que foi registrado para nós, para nossa instrução. Abençoa a nossa vida e nos ensina a orar como devemos, Pai. Em nome de Jesus. Toma a Tua igreja, Pai. Amém.